Ok, buenas noches, bueníssimas noches a todos, a todas, aos colegas professores, às colegas professoras que acompanham vocês nos vários municípios aí desse nosso Piauizão. Eu sou o professor List Félix, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, tá? Rapaz, que coisa bonita, o tanto de município aí ligado no canal Educação. Bom Jesus, Cocal de Telha, Eliseu Martins, Floriano, Inhuma, Jatobá do Piauí, acredito, né? Jerumenha, Madeiro, Oeiras, tem 2 polos de Oeiras, pessoal de São Pedro do Piauí e São Francisco de Assis do Piauí. Novo Santo Antônio também. Pronto, eu acho que eu falei o nome de todo mundo. Se eu não falei, você falar comigo aqui no chat, ó, esqueceu da gente. A Iracema. Muito boas noites, pessoal. Então, satisfação enorme começar mais um semestre com vocês. A gente vai continuar aí com as nossas aulas de espanhol, a segunda parte, né, aí das nossas aulas de espanhol, que vão até, né, aí o final do ano, não é isso? A gente dá uma continuidade à programação. A gente viu bastante coisa no primeiro semestre, trabalhamos uma boa parte de gramática, de vocabulário. Esse segundo semestre a gente continua nesse ritmo, trabalhando a parte gramatical, mas também um pouco mais de vocabulário, um pouco mais de interpretação de texto com vocês, tá? E é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai iniciar um conteúdo chamado heterossemânticos. Vejam aqui comigo no quadro, ó. Como eu falei para vocês, sou o professor List. Para quem está assistindo a aula hoje por primeira vez, se for o caso, sou o professor List, fala List, né? Sou professor de espanhol, tá? O assunto que a gente vai trabalhar hoje é chamado de heterossemânticos. Se eu for escrever essa palavra em espanhol, seria assim, heterossemânticos. É muito parecido, né? É que em espanhol não existe acento circunflexo, em espanhol não existe 2 S, e na verdade o que é isso aqui que a gente está vendo hoje? Isso que a gente está vendo hoje são falsas cognatas, né? O assunto de hoje é falsas cognatas. A gente tem uma aula por semana, toda segunda-feira, né? Esse horário, esse último horário, né? Para vocês, vai até esse horário a aula, depois sempre tem a gravação da última aula do dia de hoje, não é assim? E a gente vai, durante esse mês de agosto, trabalhar esse conteúdo. Ele é um conteúdo que eu trabalho geralmente em 4 aulas, 5 aulas, né? Então, como a gente tem uma aula por semana, a gente vai trabalhando ele aos poucos. São falsas cognatas. É muito comum perguntarem para mim, mas há muitas falsas cognatas entre espanhol e português? Sim, há uma porção, né, de falsas cognatas. Mas para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer o Enem não é uma prova de você decorar a falsa cognata, né? Tem umas falsas cognatas que são básicas, são do dia a dia, de quem estuda espanhol. Essas a gente está trabalhando constantemente com elas, né? E existem outras que são de uso mais frequente. Então, a gente vai conhecer nessa aula algumas falsas cognatas de uso mais frequente, e aí depois a gente vai entrar em textos, né? A gente vai trabalhar a falsa cognata através de textos. Mas vamos começar. Vamos lá, vamos por parte. Pronto. Aqui eu digo assim, ó, los heterossemânticos. Aí você já sabe, heterossemânticos é uma palavra que se usa para se referir à falsa cognata. Por que não chama logo de falsa cognata? Pode chamar, você pode chamar de falsa cognata.
Mas essa palavra heterossemântico, se você quiser, né? Ela foi inventada assim que se começou a ensinar espanhol no Brasil. Assim que a gente começou a ensinar espanhol no Brasil, lá por volta de 1998, 99, 1998, 99, mais ou menos por aí. Quando se começou a ensinar espanhol no Brasil e se falava de falsa cognata, as pessoas só associavam com o inglês, porque era a língua que se ensinava nas escolas, era somente o inglês. E aí se criou essa palavra, até mesmo para chamar a atenção. O prefixo hetero, que vocês conhecem, significa diferente. Hetero significa diferente. E a segunda palavra, semântica, semântico, semântica significa o sentido, o significado das palavras. Então, heterossemântica significa significado diferente, sentido diferente. Agora, diferente do quê? Diferente do português. Então, heterossemântica significa sentido, significado diferente do português. O significado, o sentido das palavras. Então, aqui a gente diz assim, são palavras em espanhol que são muito semelhantes à língua portuguesa, já eu traduzo, tá? Que são muito semelhantes à língua portuguesa em sua grafia ou pronúncia, pero que possuem significados diferentes em cada língua. Ou seja, são palavras em espanhol que são muito semelhantes à língua portuguesa, né? Então, são palavras que são muito semelhantes à palavra, né, da língua portuguesa, em sua grafia, na escrita, na grafia, ou pronúncia, na grafia ou na pronúncia. Pero, mas, né? Pero quer dizer mas, que possuem significados diferentes em cada língua. A gente também pode chamar em espanhol de falsos amigos. Por que você chama de falso amigo? Porque é uma palavra que lhe engana. Você escuta ela, você vê a palavra, aí você acha, é o mesmo significado do português. Só que não é. Veja aqui os exemplos. Mi hermana quiere un troço. Troço em espanhol significa pedaço. Olha só, troço em espanhol, pedaço. Mi hermana quiere un troço de esta tarta. Tarta em espanhol significa bolo confeitado, né? Esta tarta de chocolate. Então, minha irmã quer um pedaço dessa torta de chocolate. Mi hermana quiere un troço de esta tarta de chocolate. Tarta, né? Próximo exemplo. Juan chorou muito quando su balão se estropeou. Juan chorou muito quando su balão se estropeou. Então, veja só, a palavra balão significa bola. Você vê assim, balão, aí engana, né? Balão. Não, de forma alguma, né? Balão em espanhol é globo. Aqui, ó, balão, bola. Então, Juan chorou muito quando o seu balão se estropeou. Juan chorou muito quando a sua bola furou, né? Estropeou. Mi gata tuvo 3 cachorros. Olha essa falsa cognata, pessoal. Mi gata tuvo 3 cachorros. Cachorro em espanhol, a pronúncia é diferente, né? Cachorro. Cachorro em espanhol significa filhote. Cachorro em espanhol significa filhote. Filhote de qualquer animal mamífero. Qualquer animal mamífero em espanhol chama de cachorro os filhotes.
E como é que chama cachorro em espanhol, vocês sabem? Cachorro em espanhol chama perro, que eu escrevo aqui, ó, perro. Nada a ver, né? Perro para cachorro, né? São palavras diferentes. Então, mi gata tuvo, minha gata teve, tuvo, teve, 3 cachorros, 3 cachorritos, né? 3 filhotes. Beleza? Então, a gente vai para frente. Identifica as heterosemânticas en el cómic abaixo. Aqui a gente tem um quadrinho. Nesse quadrinho, o Adão, que é o cartunista, né, ele trabalhou nessa tirinha com falsas cognatas. Ele pegou essas palavras heterosemânticas, falsas cognatas, e simulou aqui a viagem de um brasileiro para um país que fala espanhol, tá? Então, eu vou primeiramente ler a tirinha e, na sequência, a gente vai identificar a falsa cognata. Eu creio que vocês já vão, durante a leitura, imaginando qual é a falsa cognata. Então, bora lá. Primeiro, eu vou somente ler. Vou pegar aqui meu marca-texto para ficar marcando a fala dele. O título é O Turista Aprendiz. Está em português o título, né? O Turista Aprendiz. Aí está aqui o turista, ó. Ele fala em, né? Vamos lá. Um rato, por favor. Aí ele, ó, em. La carne aqui es muy exquisita. Em. ¿Quieres ir de tapas? Mais uma vez, ó. Em. No quiero quedarme embarazada. Em. Acá está su vaso de água. E em, mais uma vez. No último quadrinho ele já arriscou falar espanhol, ó. Acá está su vaso de água. Agora a gente vai identificar as falsas cognatas, tá? Eu acho que vocês até já sacaram, talvez saibam até o significado. Então, repare que no primeiro quadrinho ele está entrando no país que fala espanhol, ó. Aí o funcionário, o policial diz assim, um rato, por favor. Um rato, por favor, ó. Tá aqui a falsa cognata, rato. O que significa rato em espanhol? Instante, momento, é tempo. Eu digo assim, ó, eu vou ali e volto já já. A palavra é, né, o já já em espanhol seria rato. Vou e vuelvo em um rato. Então, o funcionário da polícia fala um rato, por favor, ou seja, um momento, por favor. Porque ele está aí conferindo os documentos, né? O passaporte aqui do nosso turista aprendiz. Um rato, por favor. E ele não entende, né? Hein? O garçom fala para ele, ó. La carne aqui es muy exquisita. La carne aqui es muy exquisita. Exquisito, exquisita em espanhol significa delicioso, deliciosa. Quando o garçom falar para ele, la carne aqui es muy exquisita, ele está dizendo a carne aqui é deliciosa. Então, exquisito, exquisita em espanhol, delicioso, deliciosa, saboroso, saborosa. Falsa cognata. No terceiro quadrinho, ou no quarto, outro garçom, ó, na verdade é um barman, né? É um barman. Ele está aqui sentadinho, acho que pediu aqui um drink, ó. E o garçom diz assim, ¿Quieres ir de tapas? ¿Quieres ir de tapas?
Sabem o que é tapa em espanhol? Tapa em espanhol significa tira-gosto, aperitivo. Por lá, eles têm bar de tapas. O que é um bar de tapas? É um bar onde você é servido de tira-gosto. Na verdade, deixa eu explicar. Tapas em espanhol, o tapa, é o seguinte. Geralmente você vai num lugar, pede uma bebida. Quem fala espanhol geralmente bebe mais vinho, né, tal. E aí vem um tira-gostozinho, um pires assim, né? Uma porçãozinha de algo para você beliscar ali, que não vai ser um amendoim. Aqui o povo se der dar amendoim, né? Por ali é algo mais, é algo melhor que amendoim, né? Um pão com alguma coisa, um queijo, né? Acompanhado de alguma coisa. É um negócio bacana. E eles chamam de tapa. Então, quando fala bar de tapas, quer ir de tapas, tá perguntando se ele aceita o aperitivozinho, o tira-gosto. Se ele pedir outro drink, aí vem outro tira-gosto diferente, sabe? É uma tradição. Se você procurar no Google, bar de tapas, vai aparecer os, né? Bar de tapas pela Espanha. É típico, viu? Tapas. Aí ele conhece uma garota, né? Vocês estão vendo? Se deu bem nessa viagem. E ela diz assim para ele: não quero quedar-me embaraçada. Não quero quedar-me embaraçada. A falsa cognata é embaraçada, que significa grávida. Em espanhol, embaraço significa gravidez. Ela diz assim, ó, não quero quedar-me embaraçada. Escreve bem aqui assim, ó, aqui em cima. Quedar significa ficar. Não quero quedar-me, né, embaraçada. Não quero ficar grávida, né? Embaraçada, grávida, embaraço, gravidez. Falsa cognata. E aí o nosso turista aqui já riscou um espanhol, ó. Ele diz assim: acá está su vaso de água. Ó, ele arriscou um espanhol. Acá está su vaso de água. Ela, a namorada dele aqui, deve ter pedido para ele um vaso de água. Dá-me um vaso de água. E vaso em espanhol significa copo. Vaso em espanhol significa copo. Copo em espanhol como é que chama? Vaso. Aí o maluco, ó, trouxe um vaso, literalmente um vaso de planta, né? Mas ele arriscou falar em espanhol. Acá está su vaso de água. Só não se ligou que vaso é copo. Aí trouxe literalmente num vaso. Vai aprender, tá aprendendo. Tá legal? Então, ó, só para a gente recapitular. As falsas cognatas que nós vimos aqui nessa tirinha. Rato. O que é que significa rato? Momento, instante. Exquisita. Exquisita significa saborosa, deliciosa, né? Tapas. O que significa tapas, pessoal? Tira-gosto, né? Um tira-gosto, aperitivozinho. Embaraçada, não quero quedar-me embaraçada. Embaraçada, grávida. E acá está su vaso de água. O que é vaso? Copo, né? Vaso de água. Copo de água. Vaso significa copo. Beleza?
Bora para frente. Ah, vamos trocar. Sim. Deixa eu esperar que as meninas trocarem. Van a cambiar las chicas. A ver. Listo. Muy bien, cambiaron. Adelante. Bom, eu não sei até quando deve estar boa a imagem para vocês. Aqui, pelo menos, aqui no meu retorno eu consigo ver, né? Mas esse é um assunto que, se você depois for olhar na internet, colocar no Google, aparece várias listas, tá? Aqui eu trouxe uma dessas listas com falsas cognatas. Beleza? Então, a gente vai ler para conhecer algumas falsas cognatas. Aqui eu tenho a palavra em espanhol, tá? E a tradução dela para o português. Eu tenho a palavra em espanhol e a tradução dela em português. A primeira palavra que eu trago aqui, ó, é classe, que significa aula, tá? Classe em espanhol quer dizer o quê? Aula. Eu tenho uma aula de espanhol segunda-feira. Tengo clases de espanhol los lunes. Né? Classe significa aula. Já a palavra aula em espanhol significa a sala de aula, a classe, né? A palavra aula em espanhol significa a sala. Até coloco aqui do lado. Significa a sala de aula. Ok? Bolso em espanhol significa bolsa. Bolsa em espanhol significa sacola. Ah, tem que levar sacola? Llevar bolsa. Então, toda essa palavra que você está vendo aqui, ela é falsa cognata. Aí tem a tradução dela em português na frente, tá? Pendientes significa em espanhol brincos. Pendientes, brincos, né? Palavra que você conheceu ainda agora, ó. Vasos, copos. Goma em espanhol, tá vendo a palavra goma? Significa borracha. Goma em espanhol, borracha. A palavra borracha em espanhol, que eles pronunciam borracha, também é falsa cognata. Em espanhol, a palavra borracha significa bêbada, embriagada. Tomou muito vinho, está borracha. Esta chica está borracha, né? Ok? Aí, como eu mostrava para vocês, ó, perro, em espanhol, essa palavra não existe em português, né? Perro, portanto, ela não é falsa cognata, significa cachorro. Aí a palavra cachorro é que é falsa cognata, significa filhote. A palavra perro eu não marquei porque ela não é falsa cognata. Ó, isso aqui, ó, não é falsa cognata. Para ser falsa cognata, tem que ter a palavra em português. Essas que eu coloquei a seta são falsas cognatas. Essa também não é, ó, cepillo. Cepillo com 2 L's quer dizer escova. A palavra escova que aparece aqui é que é falsa cognata. Escova em espanhol significa vassoura. Escova, vassoura. Hueso não é falsa cognata, essa palavra aqui significa osso. A falsa cognata é a próxima, ó, osso. Tá vendo, ó? Osso, que significa urso. As que não são falsas cognatas, eu estou marcando com o marca-texto,
Porque a falsa cognata é a tradução do português, né? Cachorro, escova, né? Osso. Perjuízo significa prejuízo e com prefixo, ó, prejuízo, preconceito. Ramon, pela pronúncia, né, é falsa cognata, né? Ramon, parece o nome da pessoa, né? Então, Ramon significa presunto. E presunto em espanhol significa suposto. Tá? Vou para frente. Taça em espanhol significa xícara. E é falsa cognata, taça. Taça aqui serve para beber vinho, champanhe. Em espanhol, não. Café, chá. Ah, eu quero uma xícara de chá, uma taça de té, uma taça de café. A próxima palavra não é falsa cognata, conejo, que significa coelho. Aí a seguinte é que é. A palavra coelho em espanhol significa pescoço. Coelho. Essa palavra é palavra com dois L's, né? Tem som similar a LH. Carpeta significa pasta, não é falsa cognata. A falsa cognata é a tradução, ó. Pasta significa massa, macarrão, pasta, né? Que na verdade é uma herança do italiano, né? De chamar de macarrão de pasta. A próxima palavra em espanhol não é falsa cognata, ó, pulpo. Não tem essa palavra em português, pulpo, que significa polvo. Aí a palavra polvo, sim, é que é a falsa cognata, né, ó. Polvo significa pó, poeira, polvo. Então, polvo, que em português você podia achar, é o polvo, é o bicho de 8 tentáculos. Não. Em espanhol, polvo quer dizer pó ou poeira. Aqui é falsa cognata, por causa da pronúncia. Correr significa pegar. Correr. O G com E tem esse som. Correr. Parece som de RR, né? Correr significa pegar. Pegar também é falsa cognata. Pegar em espanhol significa bater, bater em algo, bater em alguém, ou grudar, colar com cola. Então, pegar é falsa cognata. Quer dizer bater ou grudar. Cometa também é falsa cognata. Significa pipa, papagaio, pipa. A palavra pipa também é uma falsa cognata. Em espanhol, pipa significa cachimbo. Fumar o cachimbo da paz, la pipa de la paz. Aí veja só. A palavra raton significa rato, o bicho, raton. A falsa cognata que você viu já hoje aqui é rato. Rato é que é a falsa cognata. Significa momento. Aí você já sabe como é que fala rato em espanhol. Raton é no aumentativo, né? Raton. Morado significa roxo. E a palavra rojo, vermelho. A palavra rojo em espanhol, rojo. Parece roxo, né? Rojo, falsa cognata, vermelho. Pelirrojo não é falsa cognata.
é como fala em espanhol, ruivo. Porque a palavra rubio é loiro. Então, rubio é a falsa cognata. Pelo rubio, cabelo loiro. E ensalada é como fala salada em espanhol. Ensalada é como fala salada em espanhol, porque a falsa cognata, deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta. A falsa cognata seria salada. Salada em espanhol é falsa cognata. Significa salgada. Com muito sal, né? Salada. Salada em espanhol, salgada. Então, essa é que seria a falsa cognata, salada. Mas o propósito dessa lista é só apresentar para vocês agora, de antemão, algumas falsas cognatas, tá? A gente não tem que se preocupar muito em aprender isso aqui agora, ou de... Enfim, você pode depois pegar o material, anotar essa lista no seu caderno, ou pode procurar uma outra lista na internet, porque a gente vai ter exercícios, atividades, e aí nas atividades, nos exercícios, é mais tranquilo para a gente aprender, né? Na prática, a gente aprende melhor do que estar lendo uma lista. Aqui eu li algumas, escolhi algumas palavras para apresentar algumas palavras para vocês. Ó, essa lista ela já é melhor. É mais um exercício, está em forma de exercício. E aí eu tenho quatro colunas. As duas primeiras estão numeradas, não é? As duas primeiras estão numeradas e tá bem bacana para enxergar essa daí, né? Dá para ver bem. E nas duas últimas eu tenho a tradução para o português, né? Então aqui, ó, é a tradução dessas palavras para o português, que portanto são falsas cognatas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ler a lista, as palavras numeradas. Primeiro eu vou ler as palavras numeradas e na sequência a gente vai associar com a tradução. De 1 a 30, todas essas palavras são falsas cognatas. Então, elas não têm o mesmo significado do português. Vocês vão já ver isso aqui, tá? Então, veja só. Vou repetir. Essas palavras são todas falsas cognatas. Abono, acordar-se, apelido. Apelido é conhecida a palavra apelido. Já ouviram em espanhol? Apelido. Apelido em espanhol quer dizer sobrenome. Sobrenome, apelido. Então, apelido. 4, beca. 5, berro. 6, borrar. 7, brinco. 8, cachorro. Cachorro vocês já conhecem, não conhecem? O que é cachorro? Filhote. 9, cinta. 10, contestar. 11, cobertos. 12, coelho. Coelho vocês viram ainda agora. 13, embaraçada. Vocês lembram da palavra embaraçada? No quadrinho? Não quero quedar-me embaraçada. Lembra da namorada lá do turista? Embaraçada.
Se lembra, é porque você está aprendendo. 14, escova. Também apareceu ainda agora ali, escova. 15, exquisito. Lembra da palavra exquisita? Quando o garçom fala lá na primeira tirinha, la carne es muy exquisita, né? Exquisito, exquisita, apareceu já pra gente também. 16, graça. 16, graça. Graça é falsa cognata também. Não tem o mesmo significado do português. Graça. 17, jubilación. Jubilación. Eu estou vendo que eu não vou conseguir fazer essa questão hoje. Então, vocês podiam fazer um print, fazer uma foto, tentar responder, que na semana que vem eu vou corrigir ela. Olha, ó, é uma boa ideia. Você podia fazer aí um print e tentar responder para a próxima semana, né? Seria interessante. Faz aí uma foto com o celular e coloca no grupo com os colegas, não sei. Mas eu vou continuar lendo. Minha aula não terminou, não. Minha aula ainda faltam 5 minutos. Vou mostrar como é que responde antes. Então, ó, 17, jubilación. 18, ladrillo. 19, largo. Largo, a 19. 20, oficina. Oficina é falsa cognata. Oficina não tem o mesmo significado do português. 21, pegar. Pegar vocês já viram aqui hoje. O verbo pegar a gente já viu. 22, pelado. Pelado é uma falsa cognata, pelado em espanhol. 23, polvo. Polvo vocês acabaram de ver naquela lista. Polvo. 24, presunto. Presunto é falsa cognata. Não tem o mesmo significado do português. Pressuposto. 25, pressuposto. 26, manco. Falso. Aqui tudo é falsa cognata. Tem nada a ver o significado com o português. 27, rubio. 28, salsa. 28, salsa. 29, vaso. A palavra vaso a gente viu na tirinha. Ele fala, acá está su vaso de água. Na primeira tirinha, lembra? Vaso. E a 30, surdo. A palavra 30 significa surdo. Significa não, se pronuncia surdo. O significado é diferente do português. Eu vou apagar aqui tudo, ó. Para que vocês possam fazer a foto assim, fazer o print sem marcação. E vou mostrar como é que funciona. Vou pegar a palavra 13, embaraçada, que vocês devem ter ficado com o significado. O que quer dizer embaraçada? Embaraçada quer dizer grávida. Aí você vem para a lista do português e escreve aqui, ó, 13. Embaraçada significa grávida. Perceberam aí como é que funciona o exercício? Né? Outra palavra que eu acho que vocês devem ter aprendido de cara. Cachorro. Número 8, cachorro. O que é mesmo cachorro? Cachorro, a pronúncia é diferente, né? Cachorro. Não fala cachorro, não. Cachorro. Cachorro significa filhote de qualquer animal mamífero, né? Qualquer animal mamífero. Então, ó, minha sugestão é essa. Você faz aí um print, faz aí uma fotografia com o celular, se o professor deixar, e aí você
tem uma semana. A gente vai se encontrar na semana que vem. Aí você faz... e confere comigo aqui. Até fiz aqui uma foto para eu saber de onde é que eu vou começar a aula da semana que vem. Tá vendo como é um assunto que rende, né? O assunto rende. Então, ó, na semana que vem eu vou começar a minha aula a partir desse slide, né? E aí a chance que vocês têm de responder depois em algum momento aí, né? Tem um prazo de uma semana. Se tiver uma folguinha, responde ali, olha no dicionário, procure no dicionário, tem dicionário na internet e tal. E aí na próxima semana a gente confere, a gente responde. Pessoal, valeu, muitíssimas gracias, muy buenas noches, hasta la próxima semana, nos vemos.